Olá, tudo bem? O meu nome é José Irix, estudo Engenharia da Computação na UFRPE, na Unidade Acadêmica de Belo Jardim, estou cursando o segundo período, e aqui a gente está na prática de Matemática Discreta 2. A gente foi pedido para fazer autômatos celulares. Bem, eu vou mostrar a demonstração primeiro dos autômatos celulares. O primeiro autômato celular, que aparece digitando 1, ele é um determinístico, que ele vai para um estado homogêneo. Se você contar aqui 5 etapas, ele vai ficar sempre nessa tela, tá? O segundo autômato, ele não é determinístico e ele vai ficando em um estado aleatório, tá? Então, se a gente deixar rodando aqui, ele vai rodar infinitamente, vai para essa possibilidade, tá? E o terceiro autômato, que foi um autômato extra, esse autômato aqui que ele tem um padrão regular e depois de um tempo ele entra num estado quase homogêneo, tá? Na verdade, homogêneo. E aí vem para o padrão regular e vai para o estado homogêneo. Beleza? Como é que foi criado esse autômato? Bem, são algumas etapas simplesinhas. A primeira etapa é a construção do autômato, tá? Então, a gente tem uma função criar autômato. Essa função criar autômato, ela faz um loop de criando uma matriz com o tamanho que a gente der. Então, a gente cria um autômato, o nome do autômato passando os caracteres. E a gente atribui esse caractere, esse ponto que significa vazio, tá? Como a gente cria um autômato, a gente pode mostrar o autômato também. A gente mostra o autômato percorrendo esse loop. E, de boa, se a gente copia um autômato no outro. A gente vai ter uma outra função básica, que é copiar o autômato. Eu pego, passo num loop e tenho um autômato temporário. Esse autômato temporário recebe esse autômato que a gente está lendo, tá? Então a gente tem um autômato e um autômato temporário. A gente copia um autômato para esse temporário. Beleza? Por que isso? A lógica do nosso autômato é o seguinte. A gente aqui tem uma validação, se for 1 ou 2. Se for 1, ele vai criar um autômato, que já está criado, ele vai pegar esse autômato criado, vai aplicar essas condições iniciais, tá? Ele mostra o autômato, dá um tempo, limpa o console. Essa função limpar console é uma função criada também. Se a gente for, essa função aqui, que usa o próprio Windows, tá? Ele limpa o console. Limpou o console, o que, é que a gente faz mais? A gente atualiza o autômato. Essa função atualizar o autômato, ele copia o autômato, passa por parâmetro o tamanho do autômato, e enquanto ele estiver rodando esses dois for, tá? Isso vai estar trabalhando na matriz. A gente pega os caracteres que são o centro, a esquerda, a direita e baixo, e a gente faz esse cache aqui, essa verificação, na verdade, entre os autômatos, beleza? Fez essa verificação, a gente aplica a regra centro, esquerda e direita. A gente tem as regras, tá, do autômato. O primeiro autômato, ele tem só a função aplicar a regra. Ele vai para um estado homogêneo. Basicamente a regra que a gente tem, essa regra 6, se for centro, verifica se é o centro, a regra 6. E a regra 7, se for centro e tiver um ponto, tá, dentro do centro, e a direita for um x, ou a esquerda for um x, ou em cima for x, ou embaixo for x, ele vai fazer o quê? Essa regra 7 primeiro deixa x, a regra 6 deixa um x. Basicamente isso que se faz. Tá? Então, essa regra vai fazer que ele chegue sempre a um estado homogêneo. A regra, o tipo de regra 2, esse tipo aqui, ele basicamente tem aplicação da regra 4, regra 2 e regra 5 que eu criei. Regra 2, se for um ponto e a gente tiver um x à esquerda, ou à direita, ou um x do lado, ele vira x. Se for, ele vira ponto, na verdade. Se ele for um ponto e tiver qualquer outro, ele vira um x, tá? E tem a aplicação da regra 5. A outra regra similar para essa, basicamente, bem por cima, é isso o que o autômato faz. Só demonstrando de novo, aqui para a gente ver, a gente aplicando regra 1, ele com 5 passos vai estar homogêneo, tá? E aplicando regra 2, deixei um tempo maior aqui para ele mostrar, ele deu um erro aqui, aplicando regra. Então, basicamente é isso. Obrigado pela atenção e até mais.